A vida é um campo de batalha. Todos os dias enfrentamos a luta para encontrar a paz interior e a harmonia com o mundo exterior. Os filósofos estoicos defendem que, para viver uma vida virtuosa, é preciso praticar a disciplina interior, o autocontrolo e a adesão aos valores morais. Não se trata apenas de um objetivo intelectual, mas de um modo de vida que deve ser praticado em todos os aspectos da vida. Atualmente, porém, há muitos comportamentos que contradizem estes valores fundamentais e enfraquecem a sociedade. As pessoas que vivem com uma perda de bondade, honestidade e autorrespeito põem em perigo a si próprias e o seu ambiente. À luz da filosofia estoica, este vídeo aborda 10 comportamentos inaceitáveis que não devem continuar a ser tolerados na sociedade. São hábitos perigosos que nos fazem retroceder, tanto a nível individual como social, e que nos afastam da virtude. Vamos começar o vídeo. Não assumir responsabilidades. Uma pessoa que não assume responsabilidades deixou a sua vida ao acaso, às desculpas e às decisões dos outros. E deixem-me dizê-lo claramente, isso é desamparo. Quando as coisas correm mal na sua vida, deixe de culpar o mundo exterior, porque o problema não está no exterior, está no interior. As pessoas dizem sempre, eu consigo fazer isto. Não, essa é a mentira que estão a contar a vocês próprios. Não é isso que consegues fazer, é isso que te contentaste em fazer, porque não está disposto a pagar o preço por mais. Arranjar desculpas é fácil. Assumir a responsabilidade é difícil. É por isso que as pessoas escolhem queixar-se em vez de assumir a responsabilidade. Porque assumir a responsabilidade é um trabalho para pessoas com espinha dorsal. Não é para toda a gente. Os estoicos dizem sempre, não importa o que nos acontece, o que importa é como reagimos a isso. Mas continuamos a culpar o nosso ambiente, a tua infância, a tua família, o teu amante, o teu trabalho, o teu país. Eles são todos culpados e só tu és inocente. Lamento, mas se não sair desta mentalidade de vítima, nada vai mudar na sua vida. Porque a vida não tem piedade das vítimas. A vida recompensa aqueles que assumem a responsabilidade. Assumir a responsabilidade é pegar no volante. Se ganhares, o sucesso é teu. Mesmo que percas, a lição é tua. Mas se procurares sempre alguém para culpar, vais dar voltas e voltas no mesmo sítio. E cada vez afunda-se mais. A verdadeira liberdade começa por assumir a responsabilidade por aquilo que podemos controlar. Ninguém fará sacrifícios por ti se não assumires a responsabilidade pela tua própria vida. Ninguém se preocupa tanto com o seu futuro como você. Se ainda está à espera que as coisas mudem, tem de dar o primeiro passo. Se não agir hoje, amanhã poderá ser demasiado tarde, porque o tempo não está do vosso lado. As vidas daqueles que não assumem a responsabilidade são moldadas pelas escolhas dos outros. E lembre-se, pode ser um líder neste mundo, ou pode viver como um prisioneiro de outros que tomam decisões por si. Queixas constantes. Uma pessoa que se queixa constantemente é, na verdade, uma pessoa que evita a responsabilidade, que tem medo do confronto, que escolhe queixar-se em vez de mudar a sua vida. E isso é uma falha de caráter. Todos nós temos dificuldades de vez em quando. A vida não é fácil, não o negamos. Mas o que experimentamos não nos define, as nossas reações é que nos definem. Se nos queixamos todos os dias, a vida é difícil, as pessoas são más, ninguém me compreende. Então a vida torna-se realmente mais difícil, porque continuas a afogar a tua mente nessa escuridão. E este estado de queixa, sem nos apercebermos, suga-nos, puxa-nos para baixo como um pântano. Os estoicos diziam há muitos anos, aceita onde a vida te leva e faz o teu melhor lá. Mas o que é que se faz? O que faz? Protesta a cada passo, queixa-se de cada situação, faz literatura de vítima em cada evento, não se apercebe do seu próprio poder.
Se o fizesses, encontrarias soluções em vez de te queixares. Aceite isto. Queixar-se é escolher o que é fácil. Criar soluções exige coragem e esforço. Evita esse esforço e depois pergunta a si próprio por que é infeliz. A queixa é um disfarce para a passividade. Dizemos, não posso fazer nada porque isto é isto e aquilo é aquilo. E sentamo-nos. Mas a verdade é esta. Se aproveitasse o tempo que passa a queixar-se e o transformasse em ação, a sua vida seria completamente diferente. Está apenas a falar, mas não está a agir. Gosta de se queixar porque o faz parecer impotente e atrai a atenção. Mas essa atenção é uma falsa recompensa. O verdadeiro sucesso vem da superação dos seus próprios problemas, não da reclamação. Queixar-se é também um vício. Quanto mais se queixa, mais perde o controlo. Assim, ele coloca-se na posição de vítima. Mas o estoico não é uma vítima, é um lutador. Aconteça o que acontecer, ele procura soluções, melhora-se a si próprio, mantém a mente clara. Se continuar a culpar o ambiente e a esperar que o mundo mude, essa mudança nunca chegará, porque o mundo não é moldado por si. Tomamos uma posição de acordo com o mundo. E essa posição não se ganha com queixas, mas sim com responsabilidade, com a criação de soluções, com o silêncio e o trabalho. Por isso, se não consegues parar de te queixar, olha para o espelho e diz: é isto que estou a fazer a mim próprio, porque nada do que os outros lhe fazem é tão destrutivo como o que você faz a si próprio. E é aí que começa a mudança. Fofoca. A fofoca é a arma dos fracos. As pessoas que não conseguem melhorar a si próprias, que não têm objetivos, que não produzem, perdem tempo a falar da vida dos outros, porque a sua própria vida não merece ser falada. Falar de alguém sem o seu conhecimento é o sinal mais claro de falta de personalidade. Por fora, parece uma interação social. Mas, na realidade, a fofoca é uma declaração de decadência espiritual. Uma pessoa que não consegue progredir na sua própria vida discute o poço em que outra pessoa caiu, mas o verdadeiro buraco está dentro de si, e ele ignora-o. Implicar com alguém não o torna superior. Pode dar-nos um sentimento momentâneo de superioridade, mas essa falsa satisfação arrasta-nos ainda mais para baixo. Os filósofos estoicos dizem: falar dos defeitos dos outros é tentar encobrir os nossos próprios defeitos. E quanto mais nos debruçarmos sobre os defeitos dos outros, mais atrasamos o nosso próprio desenvolvimento. Assim, a coscovilhice não é apenas uma fraqueza moral, é também um inimigo do crescimento pessoal, porque está a gastar a sua energia no sítio errado. Não podes compensar as tuas próprias falhas julgando a vida dos outros. Só faz com que o vazio na sua própria mente se torne um pouco maior. A coscovilhice envenena-o, mas este veneno é subtil e insidioso. Primeiro começa-se a falar, depois fica-se viciado em ouvir. Quem fez o quê? Quem esteve com quem falhou? É sempre a vida dos outros, nada sobre a tua própria vida, porque não tens coragem. Se tivesses a coragem de te olhares ao espelho, encararias os teus próprios defeitos em vez de falares nas costas dos outros. E lembra-te disto: se te sentares com aqueles que mexericam, passas a fazer parte desse círculo. A mesa onde falas de alguém hoje será a mesa onde te sentarás amanhã. É por isso que não há lugar para mexericos na vida estoica. Porque a mente não deve ser poluída com informações desnecessárias, com a vida privada de outras pessoas, com julgamentos sem sentido. Uma mente purificada é a base de um caráter saudável. Ser capaz de permanecer em silêncio, de não falar sobre o que não lhe pertence, é uma expressão de respeito por si próprio e pelo seu ambiente. Decida agora. Ou será um espectador, observando e comentando a vida dos outros,
Ou será um indivíduo no papel principal da sua própria vida, um indivíduo cuja mente funciona, não a sua boca? A coscovilhice não o eleva, degrada-o. Deixem de se preocupar com quem está a fazer o quê e concentrem-se no que estão a fazer. Porque o sucesso é construído sobre as suas próprias verdades, não sobre os erros dos outros. Ciúme e inveja. A inveja expõe a sua própria falta ao confrontar o sucesso dos outros. A inveja é o produto de uma mente espiritualmente podre, que não pode tolerar o que outra pessoa tem. E deixem-me ser claro, a inveja não faz mal aos outros. Ela apodrece-nos por dentro. Aquele sentimento que nos atormenta quando deitamos a cabeça na almofada à noite. Essa é a escuridão da inveja. Os estoicos são muito claros. Preocupar-se com o que não é seu escurece a sua mente. Porque se te concentrares no que os outros ganharam, perdes o teu próprio caminho. Fica parado no meio da estrada, incapaz de andar porque olha para a esquerda e para a direita. O sentimento de inveja faz com que vejas aquele que é diferente de ti como o inimigo e não aquele que é melhor do que tu. Talvez essa pessoa trabalhe mais do que tu, talvez seja mais corajosa, talvez dê menos desculpas, mas o seu ego não consegue suportar isso. Porque é difícil encarar a verdade. Tens de trabalhar mais, pagar um preço mais alto, mas em vez disso, optas por ficar aí sentado e odiar no teu coração. Porque é fácil, mas todos os caminhos fáceis enfraquecem-te. Não conheces a vida da pessoa que invejas. Não sabes o que ela sofreu, do que abdicou, que sacrifícios fez. Não sabes nada disso. Apenas se concentra no resultado e cobiça o que ele ou ela tem. Mas a comparação desvaloriza. Ver o sucesso de outra pessoa como uma ameaça mostra a sua fraqueza. Uma pessoa forte sente-se inspirada quando outra pessoa ganha, vira-se para dentro e tenta compensar as suas próprias falhas. Uma pessoa fraca é envenenada. E esse veneno é a forma mais comum de autossabotagem. No pensamento estoico, a vida dos outros não é da sua conta. Porque tudo o que está fora do nosso controlo não nos pertence. E sofrer por algo que não se tem é trair o próprio espírito. Se não pagaste o preço do sucesso, não tens o direito de falar dele. Em vez de ter inveja, pergunte a si mesmo, por que é que eu escolhi ser eu? Por que é que ainda não estou a dar passos para realizar o meu potencial? Em frente estão questões. Não tente diminuir a luz de outra pessoa. Faça brilhar a sua própria luz, porque a inveja não o eleva nem o faz crescer, apenas o mantém no seu lugar. Lembre-se disso, os vencedores não olham para os outros, concentram-se neles próprios. Em vez de desperdiçarem a vossa vida com inveja, concentrem-se, produzam, trabalhem e, finalmente, avancem no vosso próprio caminho. Porque a verdadeira vitória não é passar outra pessoa, mas ir mais longe do que foi ontem. Procrastinação constante. Uma pessoa que procrastina constantemente é, na verdade, um cobarde que se engana a si próprio. Porque por detrás de cada procrastinação está a preguiça ou o medo do confronto. Ambos conduzem ao mesmo sítio, uma vida medíocre. Começo amanhã, disse. Deixa passar um pouco mais de tempo. Deixa que surjam condições favoráveis. Mas a verdade é que não há amanhã. Essas condições favoráveis nunca virão. Porque as condições não mudam se não as criarmos. O tempo não é seu amigo, é seu inimigo. E cada dia que adia, os seus sonhos ficam um passo mais longe de si. A perspectiva estoica é clara. Não se tem controle sobre nenhum tempo, exceto o presente. O passado é passado. O futuro é incerto. Só existe o momento presente, e se desperdiçarmos este momento, estamos realmente a desperdiçar a nossa vida. Se adiarmos para amanhã o que temos de fazer hoje, não estamos apenas a adiar o nosso dever, estamos a adiar o nosso caráter. Se te desculpares dizendo, eu sou assim, estás a fechar os olhos ao teu próprio declínio. É difícil começar, mas é preciso coragem para começar.
O seu problema não é que o trabalho seja difícil, é que não está à altura do desafio. O maior mal da procrastinação é que ela o desvaloriza por dentro. Quanto mais se adia uma tarefa, mais se perde o respeito por si próprio. As frases "não fui capaz de o fazer de novo", "não comecei de novo", corroem-nos por dentro, e passado algum tempo, essa torna-se a sua identidade. Alguém que começa sempre, mas nunca chega a avançar. Não é triste viver como um figurante na nossa própria vida, porque desempenhar o papel principal requer risco, requer esforço, mas tu escolhes sempre o caminho mais fácil: esperar. E a espera torna-se um modo de vida. É um pântano tão grande que se torna difícil sair dele. Habituamo-nos, entorpecemo-nos, desvanecemo-nos. A procrastinação é uma traição a nós próprios. A tua mente engana-te. Tens mais tempo. Não, não tem. Nenhum de nós tem garantias. Como é que se pode estar tão relaxado quando não há qualquer garantia de que se vai acordar amanhã? Na vida estoica, cada momento é precioso, porque cada momento tem o poder de o tornar melhor ou mais fraco. Em que direção está a evoluir? Seja honesto consigo mesmo. O que quer que precise de fazer hoje, faça-o agora. Porque esperar pelo momento perfeito para começar nunca é começar. Ou se levanta e toma medidas agora, ou continua a ver-se a desmoronar no mesmo sítio, com as mesmas desculpas, anos mais tarde. O tempo passa, e com o tempo ou te ergues ou serás esquecido. Falta de empatia. A falta de empatia não é apenas um problema de comunicação. É um ponto em que a qualidade de ser humano é enfraquecida. Não se importar com o que a outra pessoa está a sentir, minimizando o que ela está a passar, não o torna forte. Torna-nos sem alma e emocionalmente superficiais. É fácil dizer, não é da minha conta, o problema é deles. Mas uma pessoa cresce não só consigo própria, mas também com os laços que forma com os outros. Uma pessoa que não consegue sentir empatia está presa numa vida egocêntrica, enterrada na sua própria concha. E sabes o que é mais triste? Um dia, ele também vai querer ser compreendido, mas ninguém vai olhar para trás. Os filósofos estoicos dizem sempre: a dor de cada um é pesada para si próprio. Aquilo a que chamamos leve pode ser devastador para outra pessoa. E se o ignorarmos, aceitamos a petrificação dentro de nós. Empatia não é suavidade, é profundidade. Tentar compreender as pessoas antes de as julgar é uma virtude, não uma fraqueza. Porque uma pessoa empática vê as coisas de uma perspectiva mais alargada. Compreende, ouve, engole e depois fala. É fácil falar sem rodeios, sem pensar, mas é preciso maturidade para compreender realmente e agir em conformidade. Quem não tem empatia tem problemas nas relações, porque só se coloca a si próprio no centro. Isto leva à solidão e ao isolamento emocional. E, a partir daí, ninguém quer ter uma verdadeira relação consigo. As pessoas só estão lá enquanto são úteis para si. Depois, vão-se embora. Depois, começamos a queixar-nos. Ninguém me compreende. Não, não é essa a questão. Nunca tentaste compreender ninguém. Com as suas expectativas, com os seus julgamentos, com o seu ego, tentou moldar toda a gente ao seu gosto. Mas não podemos moldar as pessoas, só podemos tentar compreendê-las. Empatia não é altruísmo, é consciência. É ser capaz de olhar através dos olhos de outra pessoa por um momento, de ver a vida não apenas da sua própria perspectiva, mas também da perspectiva de outra pessoa. Isso não nos torna mais pequenos, torna-nos maiores, porque dá-nos uma visão. E uma pessoa sem discernimento move-se cegamente nas relações e na vida. Uma pessoa sem empatia é como uma sombra que anda no meio da multidão, mas não consegue tocar em ninguém. Por isso, se queres melhorar, para de julgar. Ouça, compreenda, depois fale. Porque a vida não é só aquilo por que passamos. Toda a gente tem uma luta. E quanto mais real for a sua luta,
mais válida é a dor da outra pessoa. Procura constante de aprovação. Buscar constantemente a aprovação é o sinal mais claro de insegurança e vazio. Em vez de tomar as suas próprias decisões, esperar pela aprovação dos outros a cada passo é fraqueza. A verdadeira força vem de não se importar com o que os outros pensam. Se está sempre a procurar a aprovação dos outros, não encontrou o seu próprio caminho. A dependência da opinião dos outros nunca o libertará. Apenas o obriga a olhar para fora e impede-o de perceber a sua própria força interior. Os filósofos estoicos costumavam dizer: a verdadeira liberdade vem do fato de não nos importarmos com o que os outros pensam. Porque a aprovação externa não nos dá paz interior. Nem tudo o que se faz tem valor aos olhos dos outros. Se agirmos apenas de acordo com o que os outros pensam, perdemos a nossa própria verdade, porque as pessoas lá fora vão sempre julgar-nos com expectativas diferentes. Então, começamos a viver a nossa vida de acordo com essas expectativas em constante mudança, e acaba por se esquecer de quem é. A procura constante de aprovação é o sinal mais forte de indecisão e vazio. Se não se sente suficientemente forte para tomar as suas próprias decisões, não pode agir sem procurar a aprovação dos outros a cada passo. Mas isso nunca o levará a lado nenhum, porque nenhuma quantidade de aprovação externa aumentará o seu poder. A conquista do seu poder interior começa com o conhecimento do seu próprio valor. Não precisa de provar o seu valor a ninguém. Quanto mais tentas, mais perdes. As pessoas que procuram constantemente a aprovação encontram a sua identidade nos olhos dos outros. Se estivermos constantemente à procura de alguém que nos aprove, que nos aprecie, somos essencialmente vazios. Porque não são as opiniões dos outros que fazem de nós o que somos. Tens de encontrar a tua força interior. Quando nos apercebemos do nosso próprio valor, não nos importamos com o que os outros pensam. Então, torna-se fácil agir, porque já sabes e fazes o que está certo. Se não pararmos de procurar constantemente a aprovação, continuaremos a viver de acordo com os outros em todas as fases da nossa vida, e acabará por perder a sua própria identidade. A liberdade está em seguir o seu próprio caminho, independentemente do julgamento dos outros. Se queres aprovação, tens de aprender primeiro a obter a tua própria aprovação. Uma vida em que os outros julgam se está a fazer a coisa certa ou não, nunca o satisfará. Não aprender com os erros. A incapacidade de aprender com os erros é a maior fraqueza humana, porque os erros não servem apenas para olhar para trás e lamentar, mas também para dar um forte passo em frente. Se cada erro é uma oportunidade para nos tornarmos mais fortes, mas continuamos a cometer os mesmos erros, então não estamos a progredir mentalmente. Se continua a cometer os mesmos erros, ou não está a aprender o suficiente, ou não quer mudar. De qualquer forma, o resultado é o mesmo. Fica-se no mesmo sítio, preso na mesma situação. De acordo com os estoicos, tudo na vida é um professor. O fracasso também é um professor. Mas se virmos o fracasso apenas como um fardo, ele só nos levará mais para baixo. A verdadeira força está em enfrentar os seus erros, assumir a responsabilidade por eles e sair mais forte de cada vez. Os erros não nos humilham perante ninguém. Pelo contrário, fazem-nos crescer e amadurecer. Mas se rejeitar esse crescimento, estará a trair o seu próprio potencial. Começar do mesmo sítio depois de cada erro não é progresso, é regressão. Aprender com os erros não é apenas acertar, mas também compreender o quanto os erros nos moldaram. Cada erro torna-o mais cuidadoso, mais sábio. Mas se passarmos por cima de cada erro com um sentimento de culpa, ele não nos ensinará nada. Por isso, devemos ver cada erro como uma oportunidade.
É preciso assumir a responsabilidade por si próprio e decidir não cometer o mesmo erro da próxima vez. Muitas vezes, as pessoas têm dificuldade em admitir os seus erros. O seu ego impede-as de admitir os seus erros. Mas isso é apenas um sinal de uma mente fraca. A verdadeira força vem de ter o poder de admitir os seus erros. Aprender com os erros não só o torna mais inteligente, como também o torna mais honesto, mais corajoso. Se não aprendermos com os erros, a nossa vida andará sempre em círculos. Os erros do passado moldam-nos, mas são uma oportunidade para crescermos. Pelo que repetir erros não é apenas rendermos-nos, é destruir o nosso futuro com as nossas próprias mãos. Por isso, não tenhas medo de cometer erros, mas tem medo de cometer o mesmo erro uma e outra vez. Cada erro pode levar-te um passo em frente, desde que se aprenda com eles. Afinal, o verdadeiro sucesso na vida não consiste apenas em encontrar a coisa certa, mas também em fazer a coisa certa a partir da coisa errada. Fazer constantemente o papel de vítima, fazer-se sempre de vítima, significa destruir todas as oportunidades que a vida lhe oferece. Porque a vitimização é uma máscara de impotência e de fuga à responsabilidade. Ver-se constantemente como uma vítima é aceitar que nada na vida está nas suas mãos. Na realidade, a responsabilidade pela sua vida é exclusivamente sua. Nem os outros, nem as circunstâncias externas fazem de si uma vítima. Em vez de culpar o mundo exterior, a vitimização significa não encontrar a sua força interior e não agir. Se uma pessoa exprime constantemente vitimização, isso significa que não quer crescer, mudar e assumir responsabilidades. Porque a maneira mais fácil de ser vítima é culpar os outros sem fazer nada. Mas esse caminho não nos leva a lado nenhum. Não podes existir com a tua vitimização. Se viveres sempre a culpar os outros, sempre a pensar que a vida é injusta para ti, então não podes construir uma vida para ti. Perdes o teu próprio poder. Esperar que tudo na vida lhe seja imposto mostra o quanto é fraco. O pensamento estoico diz que não podemos controlar o mundo exterior, mas podemos controlar as nossas próprias reações. Tudo o que nos acontece tem a ver com a forma como reagimos. Fazer-se de vítima significa deixar as suas reações para os outros. Significa sentir-se fraco e vulnerável a toda hora. Mas a verdadeira força é saber o que fazer em cada situação, por mais difícil que seja. Fazer-se de vítima só lhe dá conforto a curto prazo, mas, a longo prazo, não o faz crescer, apenas o faz perder mais. Se uma pessoa exprime constantemente o seu vitimismo, os que a rodeiam tornam-se insensíveis a isso. Nunca obterão uma verdadeira ajuda, porque a vitimização acaba por se tornar um jogo. Se quisermos realmente fazer a diferença, temos de nos libertar da nossa vitimização, assumir a responsabilidade e encontrar o nosso próprio lugar neste mundo. Criar a sua própria vida é muito mais poderoso do que esperar que os outros o vejam como uma vítima. Lembre-se, o seu poder não se mede pela culpa dos outros, mas pela capacidade de avançar à sua maneira. Tudo está nas suas mãos. A vitimização apenas o retém, mas assumir a responsabilidade fá-lo avançar. Estar fechado ao autodesenvolvimento. Estar fechado ao autodesenvolvimento significa que o seu desenvolvimento parou e que desistiu da sua vida. Significa que se recusa a crescer e que o seu potencial está enfraquecido. Uma pessoa fechada ao autodesenvolvimento permanece a mesma em todas as situações, porque está fechada a novos conhecimentos, novas perspectivas e críticas. O verdadeiro desenvolvimento exige um esforço e uma mudança constantes. Se diz sempre, eu sou suficiente, ou isto é suficiente, então está a cometer um erro. Porque o desenvolvimento não é apenas parar num ponto, é aprender e aplicar o que aprendemos em cada momento da nossa vida.
Os filósofos estoicos dizem que é da natureza humana estar aberto ao aperfeiçoamento. O ser humano nasceu para dar um passo em frente todos os dias, para se tornar uma pessoa melhor. Mas se estivermos fechados ao autoaperfeiçoamento, estamos de facto a bloquear o nosso próprio progresso. Não é possível que alguém o mude, o eduque, o transforme. Tens de o fazer com o teu próprio poder interior. Se está fechado a qualquer tipo de crítica, inovação e oportunidade de desenvolvimento, isso é um reflexo do seu medo interior. O medo significa evitar a mudança e viver com velhos hábitos. Estar fechado ao autoaperfeiçoamento é também um sinal de falta de confiança. Se estivermos confiantes, podemos beneficiar até das piores críticas. As mentes fechadas, por outro lado, só são prejudicadas pelas críticas. O verdadeiro poder vem da capacidade de transformar a crítica numa oportunidade. Se encarar cada crítica como um ataque, vai encolher em vez de crescer. O verdadeiro sucesso vem da descoberta do seu potencial dentro de si, não de fatores externos do seu ambiente. Toda a gente no mundo está a aprender, a mudar e a evoluir. Se não fizer parte desse processo, está a atrasar-se. Enquanto as pessoas estão a observar tudo o que se passa à sua volta, você está simplesmente parado no mesmo sítio. Isto atrasa-o na vida e leva-o a esgotar-se mais depressa do que os outros. Se está fechado ao autoaperfeiçoamento, o que é que pode realmente esperar alcançar na vida? Objetivos, perseverança, luta, tudo isto é possível com uma mente aberta. Estar fechado ao autoaperfeiçoamento é uma espécie de rendição, porque o aperfeiçoamento exige esforço em todos os aspectos da vida. Mas se não fizermos esse esforço, a vida esmagar-nos-á. O desenvolvimento começa sempre com a força interior, não com ajuda externa. Uma pessoa que está fechada ao autodesenvolvimento está a negar a sua força interior. No final, ou terá a coragem de abrir caminho para o seu próprio desenvolvimento e mudar a sua vida, ou ficará onde está e encontrar-se-á no mesmo lugar anos mais tarde. A escolha é sua. Estes comportamentos são completamente contrários aos valores fundamentais da filosofia estoica e inibem profundamente o desenvolvimento pessoal. O estoicismo defende a resiliência às influências do mundo exterior, o autoaperfeiçoamento contínuo e a aceitação das responsabilidades de cada um, de modo a encontrar a paz interior e a virtude. Qualquer comportamento que contradiga estes valores não só nos distrai do nosso próprio potencial, como também afeta negativamente as nossas relações com os que nos rodeiam. Para tornar a sua vida mais virtuosa e significativa, deve evitar estes hábitos nocivos e viver cada momento de forma mais consciente e intencional. Viver de acordo com os princípios estoicos ajudá-lo-á a alcançar não só a felicidade pessoal, mas também a paz e a harmonia sociais. Lembre-se que a verdadeira força vem da disciplina interior e que uma vida virtuosa requer um esforço constante.